voltamos aqui, não é isso? Nós acabamos de ver no nosso último bloco, tá? Sobre o quê? Sobre dívida interna, sobre a crise econômica mundial dos Estados Unidos. E agora vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre crise na Europa, não é isso? Vamos falar sobre a crise da Grécia e sobre os PIGs. Vamos ver o que aconteceu? Gente, por que houve a crise na Grécia? Primeira coisa, por que houve a crise na Grécia, tá certo? Por causa de dívida interna. Essa é a verdade. Por causa de dívida interna. O que foi que a Grécia fez? Ela simplesmente estava endividada, gerou dívida interna, ou seja, vendeu títulos públicos, a galera comprou. Qual era a ideia dela? Igual você quando vai no cheque especial. É você fazer o quê? Um esforço depois, então, pagar. Só que ela foi endividando, e ela chegou a dever só o quê? Algo em torno de 180% do seu PIB. Isso mesmo, a Grécia chegou a dever só 180% do seu PIB, no caso aqui. Gente, quando a Grécia chega nesse estágio, o que acontece? Ela vai conseguir pagar? Ela não consegue pagar, no caso ali, ela não consegue pagar. O que acontece então? Ela vai negociar com os credores. O credor falou bem assim para ela: eu não negocio. Ela então vai vender mais títulos. Quem é que vai comprar título num país quebrado? Ninguém. O que acontece então, gente? Ela simplesmente chega e fala assim: ó, não tenho como pagar. Quebrou geral e vai negociar com os credores. Os credores deram um desconto para ela de 50%. Mesmo assim, ela não conseguiu. Qual a saída dela, então? Fabricar dinheiro? Ela não pode. E por que ela não pode, gente? Porque simplesmente ela adota o euro. E simplesmente o que acontece, gente? A emissão de euro é limitada pela própria União Europeia. Então, qual foi a saída que teve a Grécia? Ela pediu dinheiro emprestado para o FMI? Só tem detalhe, a Grécia deve tanto que só o FMI não dá conta dela. Teve que fazer o quê, gente? Pedir dinheiro emprestado para a chamada Troika. O que vem a ser Troika? Troika, gente, é uma carruagem, uma palavra russa que significa carruagem, que significa trenó, carroça puxada por 3 cavalos igualmente alinhados. E quais são esses 3 cavalos que estão puxando essa troika aqui, gente? Vai ser o FMI, o Banco Central Europeu e a Comunidade Europeia. E quem é que está dentro dessa carroça aqui, gente? A Grécia, no caso. E a Troika fala o que para a Grécia? Grécia, eu te empresto dinheiro com uma condição. Qual? De você fazer o quê? Demitir servidor público. Olha só, vê se isso aí não é as normas lá atrás do Conselho de Washington. Grécia, eu te empresto dinheiro, mas tem que fazer o quê? Reduzir o salário do servidor público. Grécia, eu te empresto dinheiro, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer reforma na Previdência. Para o seu aposentado aposentar cada vez mais tarde, você economizar dinheiro e me pagar. Gente, você acha que a população da Grécia vai aceitar isso? Não vai, né? Mas tem outra saída, gente? Não tem saída. Tem que fazer o quê? Tem que cortar nas próprias carne, é isso mesmo, tá? A Grécia tem que aprovar cortes em meio ao caos nas ruas. E aí vai fazer o que, gente? Simplesmente a população é contra? É contra, mas não tem outra saída. E eu vou dizer para você, coitadinho, professor, eles estão tendo que fazer o quê? Reduzir o salário. Coitadinho, eles estão tendo que fazer o quê? Ser demitido. Coitadinho, reforma da Previdência. Tá com dó? Vai para cima deles, vai lá para o lugar deles. Porque nós passamos por tudo isso quando, gente? Na década de 80. Eu adoro essa charge aqui, da Nani Humor. Olha só o que está dizendo aqui. Dívidas, desemprego, falta de expectativa. Eu já passei por tudo que a Grécia está passando. Isso mesmo, nós, Brasil, passamos isso que na década de 80. A chamada década perdida do ponto de vista econômico. Agora, quer saber qual que é o pior, gente? É que essa crise não está só na Grécia. Essa crise está o quê, gente? Essa crise está nos PIGs, tá certo? E quem foi ajudar lá ainda foi a Troika. Essa crise está onde? Está nos chamados PIGs. O que vem a ser PIG, gente? PIGs, olha só, é semelhante ao inglês. PIG significa porco, tá certo? Gente, que por que isso? É porque não quiseram fazer essa sigla, não foi à toa não, tá certo? É porque queria falar porco mesmo, porque porco vive aonde, gente? Vive na lama, tá
tá certo? É por isso, ele vive na lama porque não tem uma piscina limpinha para ele. Porque se tivesse uma piscina limpinha, ele viveria o quê? Numa piscina limpinha. Não sei se você sabe, o porco não tem glândulas sudoríparas. Então o que acontece? Ele, para resfriar a temperatura do corpo, ele rola o que, gente? Na lama, porque não tem uma piscina limpinha para ele, tá certo? Mas quem fez a sigla queria fazer o que? Alusão a porco mesmo. Podia utilizar essa sigla aí como jipes, por exemplo, utiliza as mesmas letras. Mas pigs são o quê? São os países que estão economicamente quebrados na União Europeia, porque não é só a Grécia. E quais são esses países, gente? Quais são esses países? Simplesmente Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, no caso aqui, beleza? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Olha só, gente, a Grécia, ela está o quê? Quebrada, mas não é só ela. Portugal está quebrado, ele está devendo algo em torno de 150 bilhões de euros. A Irlanda está devendo o quê, gente? Algo em torno de 165 bilhões de euros. Tudo isso de dívida interna. A Grécia está devendo algo em torno de 350 bilhões de euros. A Espanha está devendo em torno de 650. Ela pediu 140 para quem? Para sua própria troika. Se você somar essa dívida aqui, dá mais de 1,3 trilhões de euros no caso, gente. A crise na Espanha é tão grande que qual é o símbolo da crise na Espanha? É o desemprego, tá certo? O desemprego entre os jovens está chegando o quê? Está chegando a em torno de 60%. É isso mesmo, está chegando em torno de 60%. É uma crise muito grande, gente, demais, tá certo? Professor, calma lá, você falou de quê? Você falou da Portugal, da Irlanda, da Grécia e da Espanha. Mas tem mais um I. Esse I é de quem? É da Itália. Você não falou da Itália. Sabe por que eu não falei da Itália, gente? Uma coisa simples, porque a Itália que é o problema. Olha só, a Portugal tem uma dívida de quanto? 150, não é isso? Tá? A Irlanda tem uma dívida de quanto, gente? De 165, a Grécia também 50, a Espanha 650, totalizando 1 trilhão. Simplesmente a Itália que é o problema. A Itália hoje tem uma dívida de mais de 2 trilhões de euros. Mais de 2 trilhões de euros. Sabe qual é, gente? Sabe qual é o símbolo da crise na Itália? É o suicídio, isso mesmo. Velhinho tá indo pra rua e dando tiro na própria cabeça. Por que isso? Porque não tem mais sentido de viver. Gente, é o seguinte, você quer ver o que é a Itália? Faz o seguinte, tá? Turma, pobre quando tá lascado e se lasca mais um pouquinho, é tranquilo? É ou não é? É tranquilo, não é verdade? Até porque, tá certo? Tá acostumado, pobre tá acostumado a comer arroz, feijão, farinha e bife de zoião. Se falta arroz, come feijão, farinha e bife de zoião. Se falta bife de zoião, come feijão e farinha. Se falta o quê, gente? Falta o feijão, come só a farinha. E faz o quê? Agradece a Deus que tem. Pergunto, rico vai acostumar só com feijão e farinha? Não vai. 2, gente, pensa comigo. Você aí que tem 18, 19 anos, se você hoje perder tudo que você conquistou na vida, você perde muito? Tranquilo, né? Quanto tempo para recuperar? 2, 3 meses, 2, 3 anos? Tranquilo, né? Agora vamos lá, quem está acima dos seus 40, 50 anos? Tá certo? Eu estou com 41. Vamos lá. Simplesmente, se perder tudo hoje, a gente perde muito. Eu perco 30 anos de serviço, eu comecei a trabalhar com 10 anos. Tá certo? Ou seja, eu vou perder muito? Muito demais. Tá certo? Mais um pouquinho. E vai se perder tudo isso. Vai ser fácil. Sacudir a poeira, levantar a cabeça e falar, vou conquistar de novo? Gente, é no mínimo mais 30 anos. Se eu estou com 40, mais 30 anos dá 70. Vou conquistar para quê? Novamente, vai ver a tampa do caixão fechar por dentro? Não tem razão. Então agora você vai entender o que passa na Itália. A Itália é um país de velhos, que sempre viveram bem, maravilhosamente bem. E agora estão o quê? Quebrados. Quebrados. Isso. Rico vai acostumar a viver quebrado? E 2, tá certo? Velhos. E já estão 70 anos, 60 anos. Vai reconquistar para que reencarnação? É melhor fazer o quê? Dar tiro na cabeça. Essa é a situação. Beleza? Gente, olha só. A crise europeia, ela fez o quê? Ela saiu da mídia, aquele negócio todo. Ela está grande. A Grécia, por exemplo, ela está falando o quê? Tem um governo agora de centro-esquerda, está falando o quê? Vamos embora parar, vamos dar o calote. Simplesmente isso. Vai virar uma Argentina. Dá calote, ninguém negocia. É isso, tá certo? Olha só o que ela falando aqui. E a Alemanha? Mas se fizer isso, eu não concordo com vocês. Eles não estão nem aí.
Essa é a ideia deles, porque eles não querem continuar o quê? Com essa austeridade fiscal, com esses cortes, com essas imposições de quem dá? Troika, no caso aí. Beleza aí? Entender a brincadeira, entender a crise econômica europeia. Professor, beleza, entendi tudo isso, tá certo? Mas só tem um detalhezinho, professor, tá? Vamos lá, me explica por quê, tá certo? Tá? Como é que é aquela história da paridade, tá? Dólar, real, real, dólar, por que o dólar sobe, por que o dólar cai? Gente, olha só, a paridade real-dólar, tá certo? Dólar-real, ele acontece em função de quê, gente? Ele acontece em função da disponibilidade no mercado. É isso. Se eu tenho mais dólares, o dólar cai. Se eu tenho mais reais, o real cai, no caso aqui, não é isso? E a pergunta que não quer calar. Gente, o dólar alto, tá certo? É bom para quem importa ou para quem exporta? Hã? O dólar alto é bom para quem importa ou para quem exporta? Gente, o dólar alto é bom para quem faz o quê? Exporta. E o dólar baixo? Para quem importa. Agora, por que o dólar alto é bom para quem exporta? Você já sabe que o dólar sobe ou que o dólar cai. Porque você tem mais disponibilidade ou menos disponibilidade no mercado. Agora, qual que é melhor para exportação? Vamos ver? Olha só, entenda como é que isso se procede. Vamos pensar o seguinte, lá em 94, o Brasil fez o Plano Real. E lá em 94 aconteceu o quê, gente? R$1 valia $1 valia R$1. Isso aqui nós temos o quê? Um valor baixo, não é isso? Ok, beleza. Isso aqui era o chamado câmbio fixo. Ou seja, eu podia fazer o quê, gente? Importar, mandar dólares para fora, mandar dólares para fora, que o preço do dólar continuava a mesma coisa, no caso aqui, não é isso? Só tem um detalhe, qual? Nós fomos importando, foi quando o Brasil teve a chuva de importado, o que aconteceu? E o dólar não subiu, não tinha dólar aqui dentro, mas o dólar não subiu. Chegou um momento que o governo vê, não dá para fazer isso. Então o governo sai do câmbio flutuante, vai para o câmbio o quê, gente? Sai do câmbio fixo, vai para o câmbio flutuante. E da noite para o dia, o que acontece? Um dólar passa a valer o quê, gente? R$4. Aqui nós temos o quê? O dólar alto. Professor, por que o dólar subiu tanto? Simples. Se eu praticamente não tinha dólar, é a lei da oferta e da procura, não é isso? Então o dólar sobe no chamado câmbio flutuante, que é de acordo com o mercado. Aí agora tem um detalhe. Qual? Gente, esse dólar está alto. Ele é bom para importar ou para exportar? O dólar alto é bom para quem? Para exportar. Por quê, professor? Até hoje eu nunca entendi isso. Então, bora entender. Imagina o seguinte, gente. Imagina o seguinte. Tá? Aqui é só a cotação do dólar atualmente. Imagina o seguinte, tá? Vamos exportar o quê? Vamos exportar sapato. Até porque sapato feminino. Até porque a mulherada tá vendo isso aqui, tá ficando doida, olha só, tá? Gente, até porque mulher nunca tá satisfeita mesmo, sempre quer mais e mais e mais. E nós exportamos sapato feminino. Beleza, quanto é que custa um sapato feminino hoje no mercado internacional? Algo em torno de quê, gente? Tá? Algo no mercado internacional, algo em torno de $30, mais ou menos. Quanto é que custa um sapato feminino no Brasil hoje? Algo em torno de R$60, não é isso? Como é que é a moça? Ah, não, tem a moça filmando aqui, gente. Como é que é? A moça já está filmando aqui, já está brigando comigo, tá certo? Calma. R$60 tá bom demais, tá certo? Vamos fazer o dólar R$60, que eu vou ter que dividir isso aqui, tá certo? E você for nas pontas de estoque aí, nas feiras, você acha sapato a R$60. Vamos lá. Como é que vai fazer nossa brincadeira? Simplesmente o seguinte, o sapato internamente custa o quê? Custa R$60, no caso aqui, não é isso? Vamos embora fazer a nossa transação, tá? Vamos fazer a nossa transação. Vamos exportar sapato? Lembrando que no sapato aqui, o que? No dólar baixo. Vamos ver como é que vai ficar? Vou tentar exportar sapato. Se um dólar vale R$1, então R$60 vale quantos dólares, gente? $60. O nosso sapato, quando o dólar está baixo, chega lá fora o que, gente? Caro. Vai vender? Não vai vender, porque ele não tem o quê? Ele não tem competitividade. Essa é a verdade, no caso aqui, não é isso? Mas aí não vamos fazer o quê, gente? Simplesmente o Brasil sai do câmbio fixo para o câmbio flutuante. E com o câmbio flutuante, o que acontece? Um dólar vai custar R$4. Se um dólar custa R$4, simplesmente o quê? Tá? Se um dólar custa R$4, o que acontece, gente? Simplesmente R$60 custa quantos dólares? Não, 240 não, faz o contrário. 15, ou seja, o nosso sapato tá chegando lá fora o que, gente? A $15.
dólares. Isso mesmo. Vai vender agora, gente? E como vai? Até porque está chegando competitivo. Mas calma lá, eu tenho cara de besta, jeito de besta, andar de besta, falar de besta, mas besta eu não sou. Eu vou vender a 15 por quê? Gente, se eu vender a 25, eu ainda estou vendendo? Ainda está competitivo? Tá, então vendo meu sapato a 25 dólares. O que vai acontecer? Eu pego meu sapato, mando lá para fora, eles mandam 25 dólares aqui. Eu vou fazer o que agora? Eu vou na casa de câmbio, trocar esses 25 dólares por reais, não é isso? Se um dólar vale 4 reais, então 25 dólares dá o quê? Dá 100 reais. É como se eu tivesse vendido meu sapato, o quê, gente? A 100 reais no caso aqui. Ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou ganhar muito mais, tá certo? Então é assim que você tem o quê? Tá? É assim que você tem essa operação de que, gente? Do dólar que sobe, do dólar que cai. E aí você vai ter o quê? Eu estou exportando e eu estou importando. Olha só que interessante. Olha só que interessante aqui. Se eu faço uma operação de exportação, tá certo? Eu fiz o quê? Eu mandei a mercadoria para fora e eles mandaram dólares para cá. Se eles mandaram dólar, entrou dólares no país. Beleza? Entrou, por exemplo, o quê? 25 dólares. Legal. Tá certo? Porque eu fiz o quê? Eu exportei. Mas aí o que acontece? Quando esse dólar entra aqui, vai ter dólar dentro do país. Se tem dólar dentro do país, o que acontece com o valor do dólar? O dólar cai. Se o dólar cai, fica melhor para importar ou para exportar? Para importar. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar meus reais, vou lá na casa da moeda ou na casa de câmbio, que em última instância vai cair no Banco Central, e faço o quê, gente? E compro, por exemplo, 10 dólares. Ou se tirei 10 dólares daqui, 25 menos 10 deu o quê? Deu 15 dólares, que é o meu saldo. E eu fiz o quê? Uma operação de importação. Se eu tenho exportação a 25 e eu tenho importação de que, gente? De 10, eu tenho um saldo positivo de quanto? De 15. Esse saldo positivo é o que nós chamamos de que, gente? De balança comercial. Exatamente isso. Esse saldo é o saldo da balança comercial. Exportações menos importações. Se esse saldo é positivo, superávit da balança comercial. Se esse saldo é negativo, é o que, gente? É déficit na balança comercial. Por favor, não me confundam o que, gente? Superávit da balança comercial com o chamado superávit primário. Porque superávit primário é o que, gente? São a economia que o Estado faz para quê? Para pagar o que, gente? As suas dívidas. Exatamente isso. Por exemplo, o FMI, quando vai emprestar dinheiro, ele faz o quê? Ele chega e fala: Brasil, eu te empresto dinheiro. Não só o Brasil, para qualquer país do planeta. Eu te empresto dinheiro, mas tem que fazer o quê? Um superávit primário. O que é isso? Você vai pegar as suas receitas, menos as suas despesas, e eu quero o quê? Que sobre 5 exemplos, 5% para me pagar. Então, exemplo disso, tá? Vamos supor que a receita foi 1.000, tá, gente? Diminui o quê? As despesas. Vamos supor que a despesa foi o quê? 980. Então, sobrou quanto? Sobrou 20. Mas calma lá, 5% de 1.000 das receitas é 50. O que o Estado faz, então? Ele vai tirar de alguma área da saúde, educação, para que faça o quê? Para que gaste só o 950 para sobrar esse saldo positivo. Então, o que acontece? Quando você tem as receitas menos despesa, você tem uma coisa chamada o quê? Superávit primário. Quando você tem o quê? Exportações menos importações, e esse saldo é positivo, você tem superávit da balança comercial, no caso aqui. Beleza aqui, gente? Entender a brincadeira? Tá facinho, facinho, facinho demais? Ok, moleza, moleza, não é isso? Para encerrar essa partezinha, só mais 2 conceitozinhos para vocês, tá certo? Quais conceitos? O de PIB e o de PNB, tá certo? O de PIB e o de PNB. Vamos ver o que é PIB e vamos ver o que é PNB? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Para que a gente possa fazer o conceito de PIB e PNB, no caso aqui, tá certo? O que vem a ser PIB no caso, tá certo?
PIB é Produto Interno Bruto. O que é isso, gente? Tá? O que vai ser isso? Isso vai ser a soma de todas as riquezas do que dentro do país, no caso, tá certo? Isso é a soma de todas as riquezas dentro do país. E vai ser o quê? Vai ser a soma em valores monetários de todos os bens, serviços, tá? Produzido em uma determinada região durante um determinado período aí. O PIB é um indicador a gente mais utilizado da macroeconomia e tem por objetivo principal de mensurar, de avalizar a atividade econômica de uma região, tá certo? Então o que é PIB? É você somar tudo gente, que é produzido dentro do país, independente se é de empresas brasileiras ou empresas gente, internacionais. Tanto faz, soma tudo, você pega tudo e soma que vai calcular o PIB. Professor, beleza, PIB é a soma de tudo, pronto e acabou, não é isso? Isso, mas nós também temos o conceito de PNB. O que vem a ser, gente, PNB? PNB vai ser o quê? Produto Nacional Bruto, no caso, não é isso? Produto Nacional Bruto. O que é isso? É a soma de todas as riquezas produzidas por um país num determinado período, tá certo? Seja em território nacional ou não. Então, o que é o PNB? Eu vou somar toda a renda produzida dentro do país, ou seja, vou pegar o PIB, tá? E somar mais o que, gente? Toda a renda que as empresas brasileiras produziram no mundo e mandaram para onde? Mandaram para cá. É isso. O PNB é o quê? É a soma de tudo que aconteceu no país, é o PIB, mais o quê, gente? Mais a renda de todas as empresas brasileiras, tá? Mandada para o país aqui, menos o quê, gente? Menos, tá certo? A renda que as empresas multinacionais mandam para fora, tá certo? Menos as rendas que as empresas multinacionais mandam para fora, no caso aqui. Ou seja, menos a renda líquida enviada ao exterior. É isso. O que é o PNB? É o PIB mais a que as empresas de fora mandam para cá, tá certo? Ou seja, mais as receitas, tá, simplesmente enviadas, remetida para o Brasil, as receitas brasileiras, menos a renda líquida enviada ao exterior. Isso é igual ao PNB, no caso, não é isso? Vamos lembrar que, no caso do Brasil, nós podemos ter o que, gente? Um PNB maior do que o PIB, menor do que o PIB. Por quê? Porque nós temos o que? A renda de fora mandando para cá, mas as multinacionais mandando para fora, ela acaba sendo maior. Beleza aí? Tranquilo? Facinho demais? Moleza, não é, gente? Então, é isso aqui. Nós vamos para um intervalo rápido e voltamos resolvendo exercícios aqui, tá certo? Do nosso assunto, do assunto que nós tratamos. E você viu que economia é fácil, você está craque em economia. Vamos para um intervalozinho, é rapidinho, só o tempo de fazer o quê, gente? De molhar aqui a garganta. Vamos lá?